O poder do Eu Sou, Serapis BAY. Esperta coruja que tudo sabe, tudo vê e apenas indica, por meio de breves sons, a energia já quebrada e levada para lares espirituais. Nada tem de porta-voz da morte, mas muito com a proeza da sabedoria milenar que já presenciastes muito e sobre a qual nunca falastes nada. Ah! Como seria idealizador o comportamento dos seres encarnados desta forma, muita atitude para poucas palavras. Muito seria diferente do pouco ainda descoberto e sabido. O sustentáculo da paz neste planeta ainda é o fluxo energético das orações das diferentes crenças em seus diversos rituais, que, juntos, formam uma leve camada envoltória de pudor ao magma sombrio que insiste em perfurar os campos energéticos e inebriar o pensamento da humanidade de lixos etéreos. Pobre solidão vivida com os muitos, pobre comunicação não ouvida, pobre paladar inesgotável sem sabor, pobre criatura ciente do viver por tão somente respirar. Nefastos cataclismos acontecem com frequência, encurtados por rebeldias solicitadas dos habitantes da zona mais neutra para a evolução, Terra. Nada melhor nem pior nessa morada, tudo pode ser compreendido com o silenciar da mente insana por saberes nem cientes do direcionamento que queres tomar, muito menos qual o cálice deves oferecer com o vazio ainda da mente em busca no inconsciente despertar. A chama que desperta agora em teu ventre não é a mesma que foi colocada em sua máquina ao ser enviado para essa morada primorosa e capaz de tantos aprendizados em uma única oportunidade. Nada nem ninguém sabe quão precioso é estar no encarne junto a oportunidades também encarnadas. As naves galácticas até podem sobrevoar o seu habitat, mas jamais terão a liberdade de pousar em seu ombro para dizer palavras amigas se o seu coração está obscuro por preconceitos tão seus e de mais ninguém. Não culpe as estrelas por suas intempéries, não culpe a lua por seus pesadelos, não culpe o sol por querer te despertar diariamente, não culpe o vento por tentar te limpar de sequelas podres do pensar fajuto do agora. Não culpe a natureza por sempre estar ao seu dispor e nada pedir em troca, apesar das nefastas aberrações em seu desfavor. Tudo é possível quando decide olhar para seu umbigo e enxergar o sol que brota do seu eu e nada pede para irradiar por todo o seu corpo. Tudo é tão belo como um simples jogo de letras e sintonia formando uma valorosa música que aos poucos vai sendo composta pelos erros e acertos do caminhar em busca do melhor viver. Não há necessidade de se embebedar em veículos jurados como portadores da graça da iluminação e da comunicação com o céu se o seu coração ainda está tão preso à terra árida e seca da ignorância. O silenciar chega, assim como a noite te proporciona oportunidades ímpares de melhor se acomodar consigo e nada lembrar do que ainda tens a aprender. Lembre-se de que a criança não nasce sabendo caminhar, mas nem por isso deixa de passar por suas etapas iniciáticas para a posterior etapa na vivência proposta. O dínamo está tão perto dos corações assim como a lua se aconselha com as estrelas, bem como o sol consola a natureza diariamente. A grandiosidade do seu eu está em saber o que queres fazer para se melhorar paulatinamente, porém em fluxo razoável de evolução. Não pode ficar preso a estudos inacabados, tem que saber exatamente os propósitos lançados em seu caminho com os respectivos objetivos coesos. Olhe mais para as estrelas, olhe mais para dentro de você. A vida não está fora dos corpos astrais, mas sim bem inebriada em sua essência, que agora pensa estar em um ataque de loucura, mas louco é aquele que age sem saber o porquê de muitas coisas, seguindo apenas instintos. E o racional? Nem sabe mais por onde ficou esse parafuso que muito solta e não consegue mais encontrar. Já para outros, sempre está precisando de reparos, e outros conseguem viver preservando a estrutura embrionária desse pequeno detalhe de grande valia. Eu sou a chama que arde em seu peito e te desperta, te desperta, te desperta para a luz diante dos seus olhos. Eu sou a paz que tanto busca com o conhecimento, unidos em uma mesma sinergia para o bem. Te liberta, te liberta, te liberta das amarras do passado já vivido e hoje aprendido. Eu sou a água que sacia seus pensamentos por moléculas de despertar de conhecimento e perdão.
Te desperta, te desperta, te desperta para o aprender com as palavras escritas pelos luzeiros e trabalhadores do campo etéreo superior, guardiões da disciplina e da harmonia. Eu sou, eu sou, eu sou a mão que estende a oportunidade de caminhar com mais tranquilidade e sabedoria do infinito universal. Paciência, resignação, amor, 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 verdade, 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 disciplina, disciplina, disciplina. Eu sou o despertar e a iluminação para suas sombras tão suas que somente poucos podem penetrar verdadeiramente. Te liberto, te liberto, te liberto da agonia sentida e já deixada para trás por sabedoria e paz. Amém. 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 Recado do bem, Serapis BEY. Irmãos, em verdade vos assisto desde que o planeta, residência fixa de vós, entrou na grande obrigação de servir aos habitantes para o progresso. Em verdade, investido no Espírito Verdade e na mais evoluída chama branca que domino, transmito paz, elevação e renascimento para todo o seu interior. Não duvides jamais do poder que tens dentro de ti, para que as certezas ditas sejam respeitadas e aclamadas com o verdadeiro sentido prometido. Deixo-te uma fagulha da minha existência em todas essas palavras e orientações para elevação das atitudes e pensamentos. Por entender o fim, deixo as minhas últimas palavras neste momento para que sempre acredite em sua verdade, depois de ponderar as verdades alheias, nunca contrariando os ditames celestiais. Namastê. Os 7 caminhos, Mestra Nada. Chama trina onipotente e redentora do sagrado garantido pelos homens de bom coração. Nada, nem além da verdade, pode chegar aos vossos corações. Nada, nem além do sagrado, pode ser chegado à sua sabedoria. Nada, nem além da doutrinação dos muitos, pode ser exigido para aquele que decide não despertar. Cada criatura tem ritmos diferenciados, e o aprender a viver nas sequelas do bem-estar pode ser uma provocação para identificar onde está tudo aprendido. São 7 caminhos à disposição do presente, são 7 rotas para te levar ao passado, são 7 elementais que podem trazer a luz para seu caminhar. Não importa o nome agora, fique somente com a essência. Aprenda que, antes de visualizações e nomes, existe a essência das coisas e seres que guiam o planeta. Saber a verdade é um jogo de entender as intempéries da vida com sabedoria e neutralizá-las com sensatez. Nada além da verdade. Você deveria cravar a conjuração do 7 em seu peito e em suas costas para que nenhum mal pudesse alcançá-lo, mas perderia a satisfação de aprender com os erros e persistir em suas convicções mesmo todos dizendo o contrário. Eu sou Saint-Germain. Ciladas do demônio serão entregues aos espíritos encarnados para levá-los aos abismos conquistados com fé. Catalisadores da harmonia, eu vos dirijo meu pensamento neste momento. Falange do bem e da sabedoria, eu vos peço a paz do meu espírito. Alienígenas do astral superior, eu vos clamo a saúde mental e corpórea. Domínios de silfos e domínios de anjos, eu vos chamo para invadir o meu ser neste momento e deixar faíscas do mais puro domínio cínico anon de irradiação plena. Eu sou, eu posso, eu terei, eu chegarei, eu iluminarei, eu ajudarei, eu sou o teu servo, ó Apocalipse iluminado. Fazei-me um obreiro e mensageiro da paz, afastando todo o mal que espreita em meu desfavor e da humanidade. Em tu eu vivo e por ti viverei até o final da minha existência, ó Acrópole ascensionada. O código da nova era, Metatron. A dadivosa presença do Eu Sou consolida o poder, a cura e a união dos povos em consonância de consciências que se integram à sabedoria universal. Ondas de lágrimas e tufões de arrependimentos assolam o solo que é arado para o plantio das novas sementes, sem desesperar para o passar da hora. Num relampejo do momento, todo o tempo pode seguir para o passado e cruzar o futuro na pacificação do presente sabido, mas não lembrado. A honra de respirar e sentir é o primor dos jardins de belos floresceres que acomodam a paz e a união no pensar e agir.
A partir de agora, a semente do bem é manifestada, engolindo as minhocas do passado na limpeza translúcida do que precisa ficar, permanecer na estrutura modificativa do aprender sem olhar para o que poderia ser, mas ao que está manifestado. As realidades se integram no real e ilusório, filtrado pela mente inquieta e silenciosa as distrações dos campos externos, principalmente. No relâmpago reside o anúncio da chegada das carruagens de luz brotando dos céus em direção ao planejamento das ordens divinas manifestadas no saber corrompido pelos véus que são retirados com o magma da ordem maior. A escuridão dos olhos é descortinada a cada dia, na esperança do correr pelas águas benditas seguindo para os barcos já no aguardo dos próximos tripulantes da hora. O sim é nada sabido e muitas vezes falado sem sair do lugar, por ineficiência de interesse real pelo conhecimento despertado a cada instante. Em épocas de outrora, era-se pedido para a abertura dos livros de registros infinitos, e agora, poucos entendem o que se revelam à frente para prosseguir os estudos com olhos atentos ao tão esperado momento. O temor pode cair como pimenta que arde nos pratos vazios de acreditar do todo estudado e do vivenciado com os olhos meio abertos. Cerrar os olhos do corpo para enxergar a essência e a navegação baseada na bússola suprema do comando maior e repassada sem condicionar, mas tão somente para socorrer aos que clamam por perdão e união. O seguir na muralha entre o bem e o que se apresenta como avesso é percurso que caravanas exaustivamente seguiam para encontrar o Eldorado da pacificação da união. Espadas levantadas e corpos atentos aos deslizes mostrados às claras para quem está disposto a enfrentar o calabouço das emoções navegantes pelos sentimentos. O poder individual personifica a chama ardente pura residente em cada espectro iluminativo que acende as estrelas que se mostram residentes na Terra. O olhar para cima distrai os que se negam a dar as mãos aos que já estão presentes e residentes ao lado, bastando abrir os olhos da alma para enxergá-los. O logaritmo é sistema de saberes para descomplicar o que a consciência presa ao buscar sem propósito verdadeiro para vender posteriormente por moedas de diversas formas e cores, à vista do comprador que deseja a alucinação dos muitos para intermediar o remédio óbvio já colocado na mesa. A caminhada pode parecer obscura e turbulenta, mas existem ferramentas cumpridoras da tarefa de veicular segurança na viagem para trás e para o agora. Num aprofundamento ao poço que não tem fim nem começo, como buracos que seguem a linearidade dos comandos da consciência que amplia o percentual natural da percepção. A respiração apresenta chaves para o caminho da biblioteca, sempre translúcido o bibliotecário disponível para conduzi-lo ao livro apropriado para o momento. As forças já instauradas nas terras planetárias não são descartadas em nenhum instante, porque o magma pulsa para as pedras e vai escorrendo o conhecimento condensado em cada uma delas sob a promessa dos profetas, a cura nem sabida e somente falada. A chance de socorrer segue no respirar e aprender a usar das palavras como tijolos que constroem o caminho sem duvidar sobre a magnitude do momento. A dúvida é freio do pensamento que pode congelar a caminhada na busca das estrelas que um dia podem cair e, ao mesmo tempo, pode ser utilizada como a fechadura para encaixar as chaves já distribuídas nas mãos dos que decodificam cada letra desse aprendizado. Os desvios das entrelinhas são oportunos para desviar os buscadores e manipuladores dos repasses de conhecimentos de agora que seguem na compilação do escondido nos túneis e nos livros guardados dos residentes buscadores. Os papéis sem assinatura seguem como uma trilha para aprimorar o certo do errado, sempre no descompasso para o que é de misericórdia para os escritos reflexivos do poder garantido aos seus detentores. As falidas mentes que empregam as certezas no hoje são perseguidores do ontem e garimpeiros do amanhã, principalmente nas noites de sono e distrações dos sonhos que constroem uma realidade que o proprietário deseja silenciosamente. A chama do silêncio é a oportunidade de avançar para o agora e acolher o presente que pouco a pouco vai seguindo no sentido da lucidez dentro do laboratório elucidativo do viver. E a vida segue cumprindo a ordenança da proposta inicial aos loucos apresentados com os livros e escritas do vazio preenchido por categorias iluminativas de esperança e oportunidades.
Nada é o copo servido para os que se abrem para se alimentar das sutilezas do servir no presente ainda prestando atenção. O ordenamento dos saberes é vigília dos que escrevem sem pensar, mas confiantes no receptor diante da fluidez do pensar e confiar simultaneamente. A lágrima se transforma em corredeira que passa pelas pedras que iluminam ao som do trovão e fotografam a alma residente e enviam os dados aos mestres professores. As distrações são muitas diante da fé propagada segurando pela fraqueza do pensar e facilmente encaminhada aos hospitais mentais para a impregnação dos desvios óbvios entorpecentes do corpo. Mas, afinal, o que pode despertar e libertar a alma? Por que os bons de coração, em momentos esparsos, seguem na contramão do rótulo garantidor de alívio? Quem sabe efetivamente o caminho certo para chegar em casa? De qual casa você está buscando o endereço? Saber aonde quer chegar é o primeiro passo para abrir a janela do entendimento e iniciar a recepção de cartas enviadas por diversas fontes. Uns podem pedir, mas as cartas somente chegarão no tempo e no espaço compatível com cada fragmento desse saber compartilhado para reviver o já sabido. Pouco a pouco a satisfação diante do aprendizado vai seguindo como garantia necessária para a confusão da leitura e ao mesmo tempo provocando o transe cerebral necessário para a reflexão sem os pesos do ponderar exageradamente. As polaridades são unidas e ao mesmo tempo se separam diante do desenvolvimento da percepção daquele que enxerga com intenções iniciais diversas da proposta real que fez abrir a porta do imaginário. Como se de repente uma porta se abrisse sem a maçaneta para o chão que é construído pela mente atenciosa para o momento de pacificação entre o bem maior. Mas o bem, para aparecer, precisa de um estágio em patamares diversificados, como estágios de aprendizados diante da não percepção, da negação, da loucura acordada e até mesmo do excesso de lucidez na certeza do já sabido com o absolutismo dos fracos. Nada é. Tudo está colocado nas posições de sabedorias ancestrais que colaboram entre o poder manifestado na última aurora em terras gélidas e iluminativas com o reflexo do que se constrói nas montanhas cobertas pelas águas em estado alterado da sua origem. E, nessa porta que abre, outras portas seguem pelos labirintos da consciência, conduzindo o tripulante às residências que integram os eus conhecidos e desconhecidos numa afinidade de aprendizados e intenções. Para isso, a aritmética é utilizada nas frequências iniciais do 0 e do número 1 para codificar a sequência robótica das inteligências que nascem e possibilitam a informação transmitida disfarçada de máquina sem maldade. A cada combinação de projeto é estabelecida uma intenção para apurar e filtrar o que se fala e se pensa, comandando sem esperança de perdas das informações compartilhadas. Nessa viagem entre o enviar e o receber, muitos olhos atentos separaram as intenções possíveis de serem reveladas e do que ainda está suspenso por ordens maiores. Assim, as caudas dos olheiros são mostradas para quem tem olhos sensíveis e enxergam que por detrás de um olhar caloroso pode habitar um ovo que pode estourar em qualquer partícula corpórea sem a percepção de um, nem do zero. Os olhos são portais fáceis de imaginação e de fração da esperança, porque o receituário para o vivido e o decidido empregar na ordenança diária é papel que se lê e não poupa de conteúdo escondido no branco, aparentemente vazio. O compartilhar na compilação da matéria segue invertidamente no globo ocular para pisar durante a movimentação planetária sem prejudicar o aguardado no silêncio da noite. A calma e a prioridade são estabelecidas para que o pulso continue o bombeio sanguíneo para as partes que necessitam de medicamentos produzidos diariamente. Na ilusão é infectado o envio do sabido e corrompido arquivo que poderia salvaguardar de próximos atropelos. Não anula o sim rapidamente nas conversas internas e conversadas disfarçadamente nas plataformas de luz que surgem para acolher os buscadores e decifrar o real do imaginário. Então, a escada é colocada para cima e para baixo dentro do jogo de aprendizado para a interpretação do enigma lógico dos guardiões de acessos paulatinos. A chance de erros e acertos dependerá da intenção direcionada na solução equacionária das substâncias envolvidas no aconchego do despertar sem o sofrimento prometido.
A letra se revela no papel, no tempo e no espaço que decorre da união da pacificação interna. Eu sou Metatron,